No espaço, em solo lunar onde a Terra podia ser vista de longe, a base se comunicava com os astronautas que caminhavam sobre a superfície da Lua, estabelecendo uma comunicação estável. Esse evento ocorria há 50 anos atrás, quando um deles se debruçou sobre uma fenda no chão e anunciou para seu capitão que ali havia um abismo profundo. E antes que ele pudesse reagir, tentáculos sombrios emergiram em sua direção, deixando-o em pânico, dando-lhe apenas tempo para gritar enquanto aquela sombra densa o consumia. O capitão se virou e perguntou o que tinha acontecido, mas enxergou apenas a paisagem lunar, nada de seu companheiro. Ele questionou para onde ele havia ido e correu na direção do grito, perguntando se ele estava bem. Chegando à beira da fenda, ele parou surpreso e viu algo que o aterrorizou. Olhando para o fundo do abismo, onde viu seu amigo flutuar à frente de um símbolo feito de um círculo e uma cruz atravessada, o canal de comunicação ecoava as seguintes palavras: chamando o controle da Terra. Corte a transmissão ao vivo imediatamente. Algo deu errado. Troque para a filmagem gravada. Seu companheiro estava lá, gritando por socorro em uma voz aterrorizada, enquanto sombras consumiam seu corpo, devorando a carne de seu rosto em chamas negras e o afundando em desespero. Esse havia sido o começo. O perigo não espera você estar preparado. Quando você o vê, tudo o que pode fazer é lutar com todas as suas forças. Agora, em meio a um espaço repleto de eventos e um céu com uma lua sangrenta, a humanidade seguia. Pessoas reunidas no topo dos prédios da Universidade Dongshan em 31 de agosto, às 10h06 da noite. Na televisão, a âncora de notícias Ji Wenjia, uma mulher de cabelos pretos longos e franja, relatava a notícia. Um evento celeste raro, uma superlua e um eclipse lunar total está ocorrendo simultaneamente. Nossa universidade tem a sorte de ter o melhor ponto de observação da cidade. Para aqueles que já estão de volta ao campus, não se esqueçam de sair e testemunhar esse espetáculo. Para aqueles que não puderem assistir pessoalmente, sintonizem em nosso canal. Dentro do campus, em um dos quartos, um rapaz, junto de outros 2 amigos, acendia um remédio para mosquitos enquanto falava. Mosquitos no outono? Sério. O sul é brutal. Xu Baijin, você tem certeza de que não quer conferir a lua de sangue conosco? Ouvi dizer que é super raro. Além disso, não posso borrifar repelente se você não vier. O rapaz sentado em cima da cama mexendo em seu notebook respondeu: vou passar. Vou apenas assistir à transmissão ao vivo. O que acendia o repelente comentou sobre a indiferença do rapaz. E um dos amigos, de camisa vermelha, tocou seu ombro dizendo: esqueça Jiaming. Alguém que está mirando no melhor escritório de advocacia não é como nós. Não o incomode. Jiaming, o que havia convidado o rapaz primeiro, tentou insistir, dizendo: vamos, Ah Cheng, convença Baijin a ir conosco. De repente, sons de pessoas batendo na porta surgiram. Um deles, o de camisa cinza, se virou, dizendo que já estava a caminho, e foi atender. Ao abrir a porta, ele viu 2 garotas paradas, uma de cabelos pretos curtos e uma de cabelos castanhos longos. A primeira sorriu e disse: ei, Ah Fei, vocês também estão subindo ao telhado para assistir ao eclipse? Está prestes a ser lua de sangue total. O rapaz de camisa preta, Ah Fei, respondeu animado. Xiao Hui, o que você está fazendo aqui com a presidente do conselho estudantil? A garota sorriu de volta e disse: não disse que estava trazendo um amigo? Suzu geralmente é super ocupada. É raro ela tirar uma folga. Suzu, a garota ao seu lado, sorriu e perguntou se não era bem-vinda. Ah Fei rapidamente respondeu: não é nada disso. Apenas fiquei um pouco surpreso ao ver que a presidente do conselho estudantil está interessada em eclipses lunares. Suzu ficou surpresa e perguntou se parecia tão exigente assim. Jiaming se virou e chamou Baijin para ir com eles, e em seguida, caminhou para a porta. Vendo que todos haviam saído do quarto, Suzu perguntou se o cara que havia ficado, Baijin, não iria junto. Jiaming respondeu: Baijin só faz as coisas de acordo com seu plano. Você teria que fazer uma oferta que ele não poderia recusar para mudar seus planos. Ele pode parecer um pouco distante no começo, mas, uma vez que você o conhece, ele é na verdade um cara bem legal. Suzu então respondeu: que indiferença! E o grupo se retirou do quarto, fechando a porta. Baijin ficou lá, sentado em sua cama, com aquele comentário ecoando em sua mente. Naquele momento, Baijin começou a relembrar sua história. Meu pai costumava ter uma pequena empresa de construção, e eu cresci tendo tudo o que poderia precisar. Meu mundo parecia estar cheio apenas de sorrisos e bondade. O único problema era a rara doença da minha mãe.
Felizmente, meu pai podia pagar as contas de médico. Então as coisas estavam bem. Então tudo mudou quando eu ouvi meu pai ao telefone, falando sobre espionagem corporativa, algo que estava causando muitos problemas para ele. Depois disso, comecei a ouvir palavras como falência e fechamento. Furioso, meu pai processou a empresa rival que mandou a tal espionagem corporativa, mas devido à falta de evidências, ele perdeu o caso. As coisas só pioraram depois disso. Meu pai foi emboscado em um beco após o julgamento e acabou em uma cadeira de rodas. Infelizmente, ele nunca se recuperou completamente disso. Não podíamos mais pagar os tratamentos da mamãe e minha vida foi completamente virada de cabeça para baixo. Ela faleceu logo depois. Amigos que antes me cercavam gradualmente desapareceram e seus sorrisos se tornaram sorrisos sarcásticos. Dadas essas circunstâncias, comecei a pensar em como me tornar mais forte em uma idade mais precoce do que a maioria. E foi quando essa palavra apareceu: direito. Tornar-me um advogado de alto nível não apenas me protegeria, mas também ajudaria outros que passam pelas mesmas dificuldades que minha família teve que enfrentar. Em vez de fazer amigos e aproveitar a juventude, eu me preocupo mais em alcançar meus objetivos. Ser chamado de indiferente não me incomoda. Em seu notebook, a apresentadora chamou a atenção de todos através da transmissão, dizendo: olhem, pessoal, a sombra da Terra está cobrindo totalmente a Lua agora. É uma lua de sangue total. É tão bela. A lua carmesim se mostrou no céu, brilhando com intensidade em nuvens vermelhas. Todos olhavam maravilhados, tirando seus celulares do bolso e registrando o evento, reunidos para ver aquele acontecimento tão raro e belo, espalhados por arquibancadas e pátios. Mas algo mudou no céu. Uma chama negra surgiu no centro da lua, se espalhando como uma fumaça tóxica. A apresentadora olhou confusa, se perguntando o que era aquilo e se era algo que costumava acontecer durante os eclipses lunares. Mas não demorou até a resposta surgir. O lugar se transformou em um banho de chamas negras, longas nuvens de fumaça sombria que se estendiam para todos os lados, descendo e se alongando em direção às pessoas. Todos ficaram paralisados, observando o que parecia ser um evento impossível bem diante de seus olhos. O cameraman pediu que Ji Wenjie prestasse atenção, e bem à frente deles, uma explosão negra aconteceu, impactando o chão. Ele perguntou se a repórter estava bem, gritando de preocupação enquanto a sombra negra parecia tomar conta dela. Confuso, ele olhou mais de perto, dando um passo à frente, e o que viu o aterrorizou. A mulher, Ji Wenjie, estava de quatro, apoiada em seus braços e pernas, com uma expressão feroz e animalesca, completamente tomada pela névoa carmesim sombria que havia descido dos céus. Ji Wenjie rugiu, completamente tomada por um instinto bestial, e avançou, saltando sobre o repórter. Ela aterrissou sobre ele, o arremessando para longe, e rugiu, pronta para abocanhá-lo. Ele gritou por ajuda, pedindo que ela parasse, mas a mulher abocanhou seu pescoço. Sangue esguichou enquanto ele gritava, e lágrimas surgiram em seus olhos, enquanto um pedido de ajuda escapava de sua boca. Ji Wenjie ergueu o olhar, com o rosto sujo de sangue, e mirou sua próxima vítima. As pessoas olharam aterrorizadas e começaram a gritar: corram! Corram! O pânico se instaurou. Todos corriam desesperados, buscando sair o mais rápido possível daquele local. Ji Wenjie se virou, agora acompanhada pelo homem que havia derrubado e que também estava infectado pela ferocidade carmesim que desceu sobre a humanidade. Eles avançaram correndo em direção às pessoas, pisando e destruindo tudo em seu caminho. Em seu quarto, Baiji assistia a tudo através da transmissão que foi interrompida após a câmera ser esmagada. Em completo choque, tremendo e suando, ele começou a pensar, analisando a situação. Que tipo de pegadinha são esses caras da TV do campus fazendo? Não. Se fosse uma pegadinha, as coisas não estariam assim lá fora. Ser atingido por aquela fumaça preta ou mordido por alguém te transforma em um monstro. Isso é algum tipo de vírus lunar? Uma maldição? Gritos ecoaram invadindo seu quarto, e ele se virou pensando: todos assistindo ao eclipse no telhado devem estar descendo as escadas em pânico agora. Estou no 8º andar, apenas 4 andares abaixo do telhado, o que significa: o perigo está vindo na minha direção. Do lado de fora, os infectados inundavam os corredores e escadas, se amontoando sobre as vítimas e gerando novas ameaças. Algo se aproximou, seguindo em direção ao quarto de Baiji, avançando direto para a porta. Até que ela se abriu,
e Baidi correu com determinação e foco, pegando um taco de beisebol que estava apoiado no corredor. Ele avançou, jogando o taco para trás e golpeou a abertura da porta com toda a força. Foi então que ele viu que do lado de fora estavam Jiaming, Ah Cheng e Suzu. Jiaming ergueu sua mão para se proteger e gritou: Baijin, sou eu! Eu! Baiji, agora segurando um taco quebrado em suas mãos, respondeu: Desculpe, não posso deixar entrar ninguém que possa estar infectado. O garoto ergueu as mãos desesperado e respondeu: Não estamos! Ah Cheng torceu o tornozelo, mas é só isso. Estamos todos bem. Nosso protagonista permaneceu olhando atento. Percebeu o olhar julgador de Suzu e pensou: Não me olhe assim. Com algo tão estranho acontecendo, não posso arriscar. Estou encurralado aqui. Após alguns momentos, ele olha para o corredor e percebe que ninguém estava os seguindo. Aquilo ecoou em sua mente. Ele se perguntou o motivo, mas decidiu deixá-los entrar. A porta se fechou. Já passava das 10h20. Suzu disse para Ah Cheng recuperar seu fôlego, e ele agradeceu, sentando-se em uma das camas. Baiji perguntou onde estavam Ah Fei e Xiao Hui. Suzu respondeu que eles se separaram em meio ao caos e que já deveriam ter descido as escadas àquela altura. Jiaming perguntou o que fariam agora, e Suzu puxou seu celular dizendo que o óbvio era chamar a polícia. No entanto, para sua surpresa, ela estava sem serviço. Comentou que era estranho, já que estava funcionando perfeitamente antes do eclipse. Jiaming foi até seu notebook e comentou que a internet também havia caído. Eles estavam completamente bloqueados do mundo externo. Baiji comentou: Não adianta chamar a polícia agora. Se aquelas partículas realmente vieram da Lua, então este desastre não está restrito apenas ao campus. Mesmo que tivéssemos sinal, a polícia estaria ocupada demais para se importar. Suzu se virou com um olhar cheio de urgência e declarou: Se isso for verdade, então a cidade inteira. Não, o mundo inteiro pode estar à beira de uma catástrofe. Milhões de pessoas poderiam se transformar nesses monstros negros. Isso é coisa de filme de terror. Nosso protagonista colocou as mãos nos bolsos e falou: Em vez de esperar por um resgate que pode nunca vir, por que não tentamos descobrir como lidar com o perigo que pode nos atingir a qualquer momento? Um grito gutural o interrompeu. Era Ah Cheng. Eles perguntaram o que estava errado, e ele segurou seu tornozelo dizendo: Dói! Meu tornozelo! Está me matando! Foi então que eles notaram que a mesma fumaça negra que emanou dos céus e dos infectados estava lá, surgindo do tornozelo sujo de sangue. Baiji percebeu do que se tratava: uma marca de mordida. Preocupado, ele gritou, indagando: Ah Cheng, você não disse que apenas torceu o tornozelo? O rapaz olhou desesperado para baixo e respondeu: Eu não sabia. Com todo mundo empurrando e se agitando, achei que era só meu tornozelo doendo de novo. Algum de vocês já foi mordido antes? O rapaz se jogou para trás, gritando, enquanto as partículas negras começavam a consumir sua pele e se espalhar por seu corpo. Jiaming se jogou sobre ele, gritando seu nome, e tocou seu ombro pedindo que ele aguentasse firme. As partículas se espalharam, escorregando para a mão de Jiaming. Baiji gritou para que ele soltasse o amigo, e ele gritou, retirando a mão desesperado, pensando estar infectado. Mas as sombras se dissiparam, desaparecendo após recolher a mão. Baiji olhou desconfiado, pensando: As marcas no corpo de Jiaming desapareceram? Mas como? Parece que se você apenas tocar nas partículas negras, ainda está tudo bem. Ah Cheng continuou gritando, dessa vez mais forte, mais afundado em desespero. Pediu que desligassem a luz. Seus olhos doíam. A lâmpada no teto queimava sua visão. Jiaming obedeceu e apagou sem perguntar a nenhum dos outros dois. Ele perguntou se daquele jeito estava melhor. Mas ao voltar seus olhos para os dois, a imagem de Ah Cheng já não era a mesma. Ele estava completamente tomado pelas sombras, de pé, com uma postura animalesca. Suzu começou a tremer, dizendo: É tarde demais. Ele já está como aqueles outros no andar de cima agora. Nosso protagonista cerrou os dentes e pensou. No segundo em que as luzes se apagaram, as partículas negras cobriram seu corpo todo, e a dor desapareceu. Elas são sensíveis à luz? O que devemos fazer agora? Toda aquela transmissão ao vivo, todas as minhas teorias, nada disso me atingiu até ver Ah Cheng se transformar em um daqueles monstros negros. Sob esta crise imediata, o futuro e os objetivos que eu sonhei ruíram em um instante. Minha vida foi invadida pela escuridão. Ah Cheng avançou para cima dele, seu rosto não mais humano, apenas uma fera negra tomada pela violência. Ele se virou de um lado para o outro, urrando, mas Baiji não perdeu a concentração. Se aquelas coisas realmente tinham medo da luz, então a resposta era óbvia. Valia a pena tentar.
Ele olhou para Jia Ming e pediu que ligasse as luzes lentamente. O garoto esticou seu braço para trás, tremendo, enquanto se movia o mais devagar possível e tocou no interruptor. Mas antes que ele pudesse ativar a iluminação, Suzu gritou pedindo cuidado. Ah Cheng havia saltado em sua direção com ferocidade. Jia Ming se jogou para trás, evitando ser atingido, e Ah Cheng enterrou um murro na parede, destruindo o interruptor. Fios cortados e um buraco agora estavam na parede, impedindo que as luzes se acendessem. O infectado se virou para Jia Ming, caído no chão, e avançou com as sombras cobrindo seu corpo. Ele empurrou sua cabeça contra o chão, cobrindo-o com partículas negras enquanto o amigo gritava. Ah Cheng urrou, sua boca aberta de forma inumana, olhos vermelhos e dentes prontos para fincar em seu corpo. O rapaz gritou desesperado, mas, antes que fosse mordido, uma luz se acendeu do outro lado do quarto. Era Suzu, com o flash do celular aceso. A garota mirou a luz na direção do infectado e gritou: Ah Cheng, se você ainda puder me ouvir, saia dessa! Mas a resposta que obteve foi um ataque brutal. Ah Cheng se levantou e correu na direção da luz, golpeando o celular e o arremessando para longe. O aparelho atingiu a parede e se partiu, quebrando a tela em vários pedaços. Ah Cheng permaneceu de pé e voltou sua atenção para a garota à sua frente. Ela seria sua próxima vítima. Foi então que nosso protagonista surgiu, segurando um objeto, e atingiu o infectado na cabeça, lançando-o para trás. A criatura caiu no chão, gritando, e enquanto ela tentava se recuperar, Baiji gritou: Agora é a nossa chance! Corra! A garota correu seguindo Baiji, mas parou no meio do caminho e gritou por Jia Ming, que tremia no chão, olhos virados para trás, mostrando apenas o orbe branco, as partículas negras se espalhando por seu corpo, enquanto Suzu gritava: Jia Ming, vamos, levante-se! Se não te levarmos a algum lugar iluminado, você vai se transformar em um deles. Baiji olhou para o garoto, cerrando os dentes, e pensou: É tarde demais. Ele é uma causa perdida. A vontade dele está muito fraca. Naquele momento, ele se lembrou de uma conversa que teve com seu pai, onde ele perguntou: Então, você está dizendo que alguns veteranos estavam te zoando? E você abandonou seu amigo que estava implorando por misericórdia e fugiu sozinho? Nosso protagonista, ainda criança, respondeu que sim. E ao pai, sentado na cadeira de rodas e olhando pela janela, disse: Você fez a escolha certa. Se você quiser se tornar forte neste mundo, não apenas deve evitar que sua vontade se torne frágil, mas também precisa se manter afastado daqueles com vontades fracas. Eles só vão te arrastar para baixo. O infectado se levantou, pronto para avançar, com a fumaça negra exalando de seu corpo. Baiji parou por um momento e pensou: Droga, a porta está bem atrás de mim. 3 segundos. Se eu não conseguir pensar em algo em 3 segundos, vou deixá-lo. Ele é apenas um colega de quarto que eu nunca mais verei depois da formatura de qualquer maneira. Ele então começou a olhar em volta e analisar a situação. Ah Cheng destruiu o interruptor de luz acima. A lanterna do telefone não parece estar ajudando muito. A luz do banheiro atrás de mim vai funcionar, mas não vai alcançar Ah Cheng. Agora, as únicas coisas que posso alcançar são alguns itens domésticos inúteis. Nada aqui vai funcionar contra Ah Cheng. Droga, é isso? Eu realmente tenho que abandonar Jia Ming? Só então algo chamou sua atenção. Algo pequeno que poderia passar despercebido. Um mosquito. Sim, mosquitos. Ele arregalou os olhos e a ideia surgiu em sua mente. Ah Cheng avançou, gritando com ferocidade, e Suzu apenas praguejou, vendo sua morte se aproximar. Nosso protagonista pegou o repelente na mesa e o isqueiro utilizado para acender o remédio. Jia Ming gritava por socorro, implorando que alguém o ajudasse. E então, nosso protagonista apareceu, com o repelente posicionado atrás do isqueiro, apontado para Ah Cheng dizendo: O tempo acabou. Ele acionou o repelente e uma chama se formou, queimando à sua frente. Ah Cheng foi incendiado bem à frente de Baiji, seu corpo repleto de chamas enquanto gritava. Suzu assistiu impressionada, tanto que quase se esqueceu do grande problema que ainda havia ao seu lado. Jia Ming, deitado no chão, sendo tomado pelas partículas negras. Ela começou a puxá-lo, gritando: Jia Ming, saia dessa! Baiji continuou com as chamas acesas na direção de Ah Cheng. A criatura gritava com a pele sendo chamuscada, enquanto a garota arrastava Jia Ming pela camisa, levando-o em direção à porta. Ela gritava seu nome, tentando despertá-lo, até que a chama cessou. Baiji praguejou em sua mente: Droga, já está vazio. Jia Ming usa isso demais.
a criatura ainda estava de pé, com buracos em seu corpo formados pelas queimaduras. Ela arregalou os olhos e viu Baiji saltando em sua direção enquanto dizia: "Desculpa, Ah Chang." Nosso protagonista enterrou seu pé no peito da criatura e a arremessou para através da janela, que se quebrou em vários pedaços de vidro. Suzu acendeu o interruptor do banheiro após colocar Jia Ming sentado no chão e o garoto começou a gritar, as partículas queimando em seu corpo como água benta derramada em um possuído. Ah Cheng caiu do alto do apartamento, iluminado pela luz sangrenta. Baiji o assistiu cair, enquanto Suzu observava em completo choque do lado de dentro. Ah Cheng, se retorcendo em queda livre, atingiu o chão repleto de vidro e sangue. Dentro do banheiro, Jia Min retomou a consciência gritando: Eu ainda estou vivo, ainda vivo." Suzu se aproximou e perguntou a Baiji: "Você acabou de chutá-lo pela janela?" Ele olhou para a garota ao seu lado e respondeu que não teve outra escolha. Ela permaneceu em silêncio, olhando para baixo, e então perguntou: "Por que só há vidro quebrado lá embaixo?" Baiji olhou seriamente e respondeu: "Ele caiu do 8º andar e, 5 segundos depois, simplesmente se levantou e saiu andando como se nada tivesse acontecido." Suzu olhou para fora e disse: "Um monstro com praticamente nenhuma fraqueza, exceto pela luz. Verdadeiramente aterrorizante. Me pergunto se Ah Fei e Xiao Hui estão seguros." Nosso protagonista então declarou: "Uma mordida e tudo acaba. Em uma situação como essa, sobreviver é um sonho distante." Enquanto do lado de fora, as criaturas corriam em meio aos poucos sobreviventes, num ambiente carmesim sob a lua de sangue. O ambiente do lado de fora era banhado pela luz vermelha. Zumbis se amontoavam caminhando pela área do pátio. De dentro do apartamento, Suzu comentava: "Essas silhuetas estão fazendo a mesma coisa que a Cheng, derrubando a rede elétrica um setor de cada vez. A energia já acabou nas áreas comuns do dormitório." Jia Ming estranhou o nome silhuetas, e ela respondeu que era apenas um nome que havia inventado para elas. Espiando pela fenda da porta, os três observavam o lado de fora, conversando em tom baixo e apreensivo. Baiji declarou: "Parece que elas não os seguiram anteriormente porque as luzes do corredor estavam muito brilhantes. Se não agirmos logo, estaremos completamente presos aqui." Eles fecharam a porta e Jia Ming perguntou: "Baijin, você está pensando em sair? Se essas silhuetas têm medo da luz, não deveríamos apenas esperar aqui até o nascer do sol?" Baiji respondeu: "É verdade. A luz é a fraqueza delas. Esperar pelo nascer do sol pode ser uma boa jogada, mas eu acho que precisamos de uma estratégia mais proativa." Suzu perguntou o que ele queria dizer, e nosso protagonista explicou: "Você não pode fazer suposições que só levam a resultados otimistas. Não acredite cegamente que essas silhuetas simplesmente desaparecerão quando o sol nascer. Pense bem, aqueles que estão encolhidos em algum canto escuro, orando pelo nascer do sol como se fosse sua salvação. E se não funcionar, e se descobrirem que estão errados, a moral deles não desmoronaria instantaneamente?" Perguntou qual seria o plano proativo de Baiji, e ele respondeu: "Vou sair daqui antes que esses monstros bloqueiem as saídas. Vou encontrar mais suprimentos para combatê-los e então esperar pelo amanhecer, quando eu realmente estiver preparado." Suzu não acreditou e perguntou: "Espere, você está planejando agir sozinho?" Nosso protagonista se virou com um olhar sério e respondeu: "Isso não é óbvio? As silhuetas estão mirando em qualquer um que não se transformou. Mais pessoas significam um alvo maior. Eu sugiro que vocês se dividam também." A garota protestou, argumentando: "Teoricamente, mais pessoas significam que podemos lidar com probabilidades mais difíceis. Em filmes, o lobo solitário sempre se dá mal. O trabalho em equipe faz o sonho funcionar, sabe?" Baiji a olhou frente a frente e contra-argumentou: "Mas não é sempre o protagonista que sobrevive no final? Além disso, isso não é um filme. A sobrevivência de um time depende de ter alguém que consiga pensar rápido. Sem isso, é game over para todos." Jia Ming ergueu as mãos e gesticulou dizendo: Ok, agora não é hora de discutir. Suzu, desista. Baijin nunca muda de ideia, a menos que..." Suzu se virou para ele e o interrompeu, completando a frase: "A menos que alguém faça uma oferta que ele não possa recusar, certo?" O garoto sorriu e disse: "Ah, você se lembra." Suzu então se virou novamente para Baiji e cruzou os braços, falando decididamente: "Ei, senhor protagonista, posso levá-lo a um lugar cheio de suprimentos para lutar contra esses monstros. Em troca, você vai ficar conosco até o amanhecer. Fechado? Pense antes de responder."
Jiamin tremeu impressionado, pensando, droga, ela é boa, tentando usá-lo, mas fazendo parecer que ele lhe deve algo. Esse é o presidente do conselho estudantil para você. Baiji finalmente respondeu. Nada mal. Você está começando a parecer alguém que realmente pode sobreviver até os créditos finais. Essa oferta é realmente tentadora. Ok, aceito seus termos. Jiaming e Suzu fizeram um high five, comemorando, e Baiji pediu silêncio, dizendo que iriam atrair os infectados. Ele então se virou para o amigo e disse, Jiaming, acho que você comprou mais de um spray contra insetos, certo? Ele concordou, e nosso protagonista fez um ultimato. 10 segundos para entregá-los, ou eu vou te deixar para trás. O garoto se assustou, e do lado de fora a situação continuava crítica. Alguém caminhava em direção a um poste de luz, iluminado por uma luz própria, quando outro infectado surgiu correndo ferozmente em sua direção. A pessoa ergueu seu punho e enterrou um soco na criatura, arremessando-a em direção ao poste, enquanto uma mulher segurava o celular com o flash aceso. A criatura atingiu o poste de luz, e a luz queimou seu corpo, fazendo-o se retorcer. Ela se virou e saiu correndo para longe, deixando os dois lá com o flash ligado. O homem que havia dado o soco agradeceu, dizendo, Obrigado, senhor. A mulher que estava montada em suas costas comentou, Mesmo este lugar tem monstros. Parece que a escola inteira virou um caos. Ele perguntou se ela podia descer agora, e a mulher se inclinou, sussurrando em seu ouvido. Você pode me chamar de Shang Anyan, ou até mesmo Xiao Yanyan, mas não senhor, ok? O homem corou e, contrariando-a, respondeu. Ok, senhor. Ela o abraçou mais forte e sorriu, dizendo, Eu nunca vou soltar esses ombros fortes. A propósito, qual é o seu nome? O homem suspirou e respondeu, Kong Yun-Kuan, enquanto pensava, droga, lidar com essas coisas já é difícil o suficiente. 30 minutos antes, ele estava derrubando as criaturas que se aproximavam com seus punhos, até que ouviu uma pessoa gritando, Solte-me! Essa bolsa ainda não está totalmente paga! A criatura mordia com toda a força a bolsa de uma mulher que segurava o objeto como se sua vida dependesse daquilo. Kong se perguntou o que ela estava fazendo e então percebeu que ela estava cercada. As criaturas correram em sua direção, prontas para atacá-la, mas ele saltou e avançou para cima de cada uma delas, atingindo-as em cheio com chutes e socos. A mulher, Xiang Anyan, segurou a bolsa e corou, pensando como ele era gato. Kong se aproximou dela e estendeu a mão dizendo, Vamos, eles estarão de pé a qualquer segundo. Mas tudo que ela pôde pensar foi, Nossa, esses ombros largos, quero me agarrar a eles desesperadamente. E então, sentou-se no chão e, com uma voz doce, disse, Ai, esses saltos estão me matando. Por que você não me carrega? Agora, Kong carregava a mulher em suas costas enquanto perguntava, Senhor, você tem certeza que esse lugar existe? Nunca ouvi falar de um depósito na construção de ciências. Abraçada às suas costas e segurando o celular com a lanterna acesa, Anyan respondeu, Não é bem ao lado do depósito de equipamentos do departamento de esportes. É onde guardam os suprimentos extras para todos os departamentos. Coisas de primeiros socorros também. Há uma entrada para a construção de ciências logo virando aquela esquina. Os dois seguiram na direção indicada, mas, chegando lá, o que encontraram foi um montante de infectados agrupados. Kong parou frente àquele grupo de aberrações furiosas, todas se juntando e vendo uma nova presa ao seu alcance. Ele então se virou e começou a correr o mais rápido que podia. Anyan começou a gritar por socorro, pedindo que alguém a ajudasse, e Kong, ainda com ela agarrada às suas costas, respondeu, Senpai, eu estou literalmente te ajudando. Kong continuou correndo até entrar em um beco sem saída. Era isso. Não havia para onde correr. Ele se virou, colocando Anyan próxima ao muro, e disse, Vou tentar segurá-los. Você sobe naquela lixeira e escala o muro. Mas a mulher se agarrou mais a ele e respondeu, Volte. De jeito nenhum. Se eu tiver que morrer, prefiro morrer em seus ombros. Sem opções, Kong a colocou no chão à força e a empurrou para perto da lixeira, ordenando que ela fosse embora. Ele começou a desferir socos nas criaturas que se aproximavam, e Anyan subiu na lixeira, mantendo a luz do flash acesa e reclamando com nojo dos seres que se aproximavam. Kong seguia lutando, enquanto consigo mesmo pensava, droga. No final, não consigo proteger ninguém. Foi então que uma voz surgiu dizendo, Senhor Xiang Anyan. Os dois se viraram na direção da voz e viram Suzu, Baiji e Jiaming parados em cima do muro. Anyan a reconheceu e gritou seu nome.
Jiaming comentou, assustado, vendo a quantidade de infectados. E Baiji, falando de modo mais racional, se virou para Suzu dizendo: Ei, capitã, você não costuma apenas correr em situações como esta? Não se envolva. Mas ela ignorou completamente e saltou, descendo do muro. Ela voou com um chute na direção das criaturas e Baiji apenas olhou irritado, cerrando os dentes e pensando: essa garota atrevida, droga, por que eu fiz um acordo com uma idiota como essa? Não restando opções, ele saltou juntamente de Jiaming e aterrissou no chão. Então, os três se posicionaram com seus lanchas-chamas improvisados e Suzu disse: vamos incendiá-los. 3, 2... Ao chegar no número 1, os três acenderam as chamas, e o fogo surgiu, consumindo o grupo de infectados à frente. Eles mantiveram as chamas acesas, cobrindo a área à frente deles, enquanto Kong e Anya observavam, comentando: incrível! Aquelas aberrações realmente se afastaram. Suzu virou o rosto, mantendo as chamas acesas, e perguntou: Senior Xiang Anyan, e o Fortão ali, nenhum de vocês foi mordido, certo? Kong apenas focou no apelido Fortão, e ficou em silêncio enquanto Anya respondia: não, estamos bem. Estávamos apenas indo para o depósito. Há suprimentos de emergência armazenados lá. Suzu respondeu: ótimo, nós três estávamos planejando ir lá também. Baiji se virou para ela irritado e perguntou: o quê? Então vocês não eram os únicos que sabiam daquele lugar? Com o argumento na ponta da língua, a garota respondeu: eu não construí esta escola. Por que haveria um lugar que só eu conheço? Além disso, enquanto você não souber, minhas informações valem ouro. Jiaming se encolheu no canto pensando: aí está, clássico discurso de presidente do conselho estudantil. Suzu virou novamente para os dois atrás dela e perguntou: estamos quase sem spray contra insetos. Vamos precisar sair para pegar mais. Vocês estão prontos? Os dois responderam afirmativamente e Suzu anunciou: vamos lá. O grupo saiu correndo com o caminho aberto pelas chamas, mantendo-se juntos enquanto o fogo iluminava e afastava as criaturas. Um deles avistou a entrada e anunciou para o grupo. Eles correram até a porta, mas rapidamente notaram que estava trancada. Kong pediu que saíssem da frente, e ele avançou com seu ombro pronto para derrubar a porta. O rapaz conseguiu forçar sua entrada e a porta se abriu sem resistência. As duas garotas olharam maravilhadas para a demonstração de força e Baiji gritou: andem logo e entrem! O grupo entrou no local e fechou a porta, trancando-a com uma vassoura que passou entre os puxadores. Eles respiraram por um momento dentro dos corredores do depósito, e Baiji logo notou que a lata de repelente em sua mão estava completamente vazia. Isso o fez questionar se aquilo era sorte ou azar, enquanto as criaturas se amontoavam do lado de fora. Eles jogaram as latas fora, e Anya perguntou: Xiao Suzu, o que vocês estavam fazendo naquela parede momentos atrás? Suzu se apoiou em seus joelhos, recuperando o fôlego, e respondeu: só uma coincidência. Nós abrimos o caminho para fora do dormitório com um spray de fogo. Mas havia muito mais silhuetas lá embaixo, então pegamos um atalho. Justo quando subimos na parede, vimos vocês cercados. Suzu se virou para os outros dois e disse: oh, certo, eu ainda não apresentei vocês. Esta é a Senior Xiang Anyan, do Departamento de Medicina. Anya gesticulou na direção de Kong e declarou: hoje estou super sortuda. Primeiro esse gato do departamento de esportes me salvou, então encontrei vocês. Kong se apresentou, dizendo que devia uma aos três. Jiaming se pronunciou em seguida, dizendo seu nome e que era do departamento de direito. Suzu também se apresentou, dizendo que era do departamento de gestão e, em seguida, nosso protagonista, dizendo que também era do departamento de direito. Anya se virou para eles e perguntou: vocês chamaram os infectados de silhuetas? Não me diga que vocês já viram isso antes? Suzu riu e respondeu: não, eu acabei de inventar, é mais fácil chamá-los assim. Jiaming então questionou: mas, o que são essas partículas negras? Por que caíram da lua transformando as pessoas em silhuetas? Isso é um desastre natural ou algo feito pelo homem? Anya tocou a bochecha pensativa e declarou: agora que você mencionou, eu sempre pensei que a lua era romântica, mas também meio perturbadora. Kong perguntou o que ela queria dizer com perturbadora, e Anya explicou: parece que a lua está sempre vigiando a Terra, com o mesmo lado sempre voltado para nós. É quase como se estivesse monitorando o planeta inteiro. Suzu também comentou dizendo: havia até aquelas teorias da conspiração sobre bases alienígenas do lado escuro da lua, e como nós, seres humanos, nunca realmente aterrissamos lá. Ainda há tantas perguntas sem resposta sobre a lua. Anya declarou: então, muito não faz sentido.
Isso é algum tipo de punição da Lua para a humanidade? Não consigo me conectar com ninguém pelo telefone. Eu nem sei se minha família está segura. Podemos realmente sobreviver a isso? Nosso protagonista então tomou a palavra. Com um ar sombrio e frio, ele falou: é melhor não deixar suas esperanças subirem. Sua família são pessoas normais. Quando enfrentando um desastre dessa magnitude, as chances de sobrevivência são pequenas em comparação com as de perecer. Quanto mais falsa esperança houver, mais dolorosa se torna a inevitável queda de volta à realidade. Suzu se virou para ele e gritou: cale a boca! As pessoas não podem sobreviver sem esperança! Retire o que disse! Mas Baiji a ignorou e apenas respondeu: aquele spray contra insetos nos manteve vivos, não alguma esperança. Agora que descansamos, me leve ao departamento de logística. Esse era nosso acordo. Suzu o olhou cheio de raiva e respondeu: certo, claro, tá bom. O grupo começou a caminhar, seguindo Suzu, que ia a passos rápidos na frente. Jia Ming a seguia mais de perto, pedindo que ela desacelerasse. Logo atrás vinham Kong e Anya, com Baiji acompanhando por último, afastado do grupo. Kong comentou que aquilo era constrangedor, e Anya respondeu: enquanto você ficar quieto, não tem nada a ver com você. Já próxima a uma porta, Suzu ergueu a voz e acenou dizendo: Senhor Anyan, o departamento de logística é por aqui. Vamos entrar primeiro. Ela se virou e entrou junto de Jia Ming, visto que a porta estava aberta. Ela notou que o vigilante que deveria estar ali também havia ido embora e se perguntou se ele havia corrido. Eles tentaram pressionar o interruptor, mas as luzes não acendiam. Caminhando por entre os arquivos, Suzu se perguntava onde estavam os suprimentos de emergência. No fim do corredor, ela notou uma luz verde brilhante e se perguntou o que era. Ao se aproximar, Jia Ming disse que era um pote de tinta fluorescente. Suzu se agachou ao lado do objeto e comentou que parecia que alguém havia feito aquilo com os produtos químicos armazenados lá. Jia Ming perguntou onde eles estavam e Suzu respondeu que não fazia ideia. Enquanto conversavam, mãos negras surgiram da escuridão, se esticando até eles. Rapidamente eles se viraram, mas não antes que duas pessoas colocassem as mãos sobre suas bocas, os impedindo de gritar. A mulher segurando Suzu falou com a voz baixa: fique quieta! O que quer que aconteça não faça barulho, ok? Suzu permaneceu em silêncio, e o homem de óculos falou com Jia Ming: você também, não grite de jeito nenhum. O homem falou gaguejando, mas foi o suficiente para Jia Ming acenar com a cabeça em concordância. Os dois olharam para frente e a mulher disse: aquele segurança que você mencionou, ele está bem ali. Foi então que eles enxergaram, colado contra a parede e acuado pela luz, um brutamontes completamente tomado pelas sombras negras. Os dois arregalaram os olhos em completo pânico ao ver a criatura à frente deles. Gritos ecoaram de dentro da sala. Kong praguejou e saiu correndo, gritando: droga! Suzu, Zhang Jiaming! O que aconteceu? Baiji pediu que ele esperasse, mas o rapaz ignorou sua fala, junto de Anya, que o seguiu. Nosso protagonista permaneceu no lugar pensando: isso é estranho. Aqueles gritos não eram de Suzu e Jia Ming. Os dois que haviam tapado a boca de Suzu e Jia Ming eram os que estavam gritando desesperados. A mulher soltou o rosto de Suzu e ela perguntou: por que vocês dois gritaram? Ao que o rapaz respondeu: porque ninguém está cobrindo nossas bocas. Não importa quantas vezes eu veja, sempre me pega. O segurança avançou, rugindo com ferocidade, erguendo seus braços e entrando na luz com tudo. Ele enterrou seus dois punhos no pote de tinta fluorescente e o grupo se dispersou, se jogando para os lados. Só então Kong entrou na sala gritando: galera, vocês estão bem? E arregalou os olhos ao ver o homem gigante sujo de tinta fluorescente à frente deles, pronto para atacar. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final, e se curtiu não esqueça de deixar aquele like maroto e comentar para mais parte, isso faz maior diferença para nós. Se você é novo, se inscreva em nosso canal e já faça aquela maratona dos vídeos para se distrair. Até a próxima.